Aleluia! Quantos tomam posse, diga amém. Eu quero que você, nesse momento, pegue a tua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e no versículo de número 18. Lembrando que nós estamos numa série de ministrações Igreja com Propósito. O que é viver uma igreja com propósito? Qual é o nosso propósito como igreja do Senhor? Porque às vezes nós pensamos assim, mas eu tenho um propósito. Tem pessoas que pensam que não tem propósito. Mas a palavra do Senhor, ela tem revelação para a sua vida, para o seu propósito. No capítulo de Mateus 16, e o versículo 18, olha o que o texto diz. Mateus 16, 18. Jesus, ele vai revelar a Pedro qual era o propósito dele como igreja, e revela para nós que somos igreja, e diz assim, vamos ler o 17, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Agora olha o que é mais forte. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita assim comigo. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Quantos creem nessa palavra? Feche os seus olhos. Aí no seu lugar, feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra agora ela vai ser pregada e ministrada. E, meu Deus, nós entendemos que o Senhor fala ao coração daqueles que o buscam. E nessa manhã nós estamos aqui a te buscar em espírito e em verdade. Então fala aos nossos corações. Revela aos nossos corações a tua palavra. Que não seja um homem a dizer nada dele mesmo, mas que teu Espírito Santo use a boca do pregador. Meu Deus, venha com todo o poder e autoridade. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, para que venhamos ser instrumentos do Senhor, vasos para o uso da casa do Senhor. Assim, Pai, te louvamos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém, Jesus. Pode se assentar. Fique à vontade. Primeira coisa que nós precisamos entender. Que quando Jesus, ele chega para Pedro, e os discípulos, eles estavam ali numa situação a qual eles precisavam saber o que estava acontecendo acerca de Jesus, acerca de quem era Jesus. Jesus vai chegar para eles, vai dizer assim: quem diz as pessoas lá fora que eu sou? Quem elas falam que eu sou? Aí alguns vão dizer, eles falam que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas, Elias ou Jeremias. E aí Jesus chega para eles e diz, e vocês? Isso aí é o que as pessoas dizem que eu sou. Mas eu quero saber da boca de vocês, quem eu sou? Eles ficaram olhando um para o outro, com medo de falar alguma coisa errada. E aí naquele momento, o Espírito de Deus
através do Pai, através de Jesus Cristo, revela a Pedro. E Pedro, com bom som, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Naquele momento, Jesus vira para Pedro e falou: ô Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu próprio Pai que está no céu que te mostrou, que te revelou. Mas eu te digo também que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E tem mais. Jesus vai dar continuidade. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra a igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? A igreja. Aqui é a primeira vez que Jesus ele fala da igreja. E eu volto a dizer, a igreja não são paredes, a igreja não é a placa, a igreja não é a instituição religiosa, a igreja somos nós. Repita assim comigo: nós, fala com fé, nós somos a igreja. É sobre isso que Jesus está dizendo, sobre a minha igreja. Ele determina isso, ele fala que a igreja é dele, minha igreja. Ou seja, a igreja é do Senhor. Você pertence ao Senhor. E se você pertence ao Senhor, Ele constrói, envia a igreja dele a essa terra, porque a igreja ela foi enviada a essa terra. Nós somos projetos de Deus, propósitos de Deus. E se nós viemos como igreja para essa terra, isso mostra que nós temos o quê? Um propósito. Eu já conversei com algumas pessoas, e muitas pessoas já chegaram para mim: eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei para quê e por que eu nasci. Algumas pessoas pensam que nasceram para viver nesse mundo apenas. Eu nasci para viver nesse mundo. Eu nasci para ser quem eu sou. Não. Você precisa entender qual é o propósito de Deus, porque você não nasceu pelo acaso. Eu falava semana passada que nada acontece pelo acaso. Desde a gestação de uma mulher, que uma criança, ela é gerada, até os últimos dias da sua vida, existe um motivo, existe um propósito a qual você precisa entender. Não é que você é mal informado, a questão é que você precisa se aprofundar. Peraí, para que eu nasci? Por que eu nasci? Para que fundamento e propósito eu vim a esse mundo? Será que você vem naquela ideia que muitos falam? A ciência, a biologia, ela diz, nasce, cresce, reproduz e morre. Todo mundo aprendeu isso na escola. Será que você veio a esse mundo para nascer, crescer, reproduzir e morrer? Isso a biologia diz. Mas você não nasceu apenas para crescer, desenvolver talentos, cumprir uma tarefa aqui, ter um filho, uma família. Porque comece a imaginar a sua trajetória. Comece a imaginar você, o que Deus fez na tua vida e continua fazendo.
Começa a ver a mão de Deus em todo o tempo, manuseando você, direcionando você. Antes você fazia aquilo, você errava, você cometia delitos, você falava coisas que eram desagradáveis ao Senhor, e aí o Senhor ele começou a te direcionar. Ele começou a moldar o teu caráter, ele começou a alinhar os seus pensamentos. E aí de repente você se viu mudado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele começou a mostrar a você o teu propósito, o teu chamado e para que você nasceu. Amado, em nome de Jesus, entenda, você não nasceu para este mundo para apenas crescer, reproduzir e morrer. Quem está compreendendo isso aqui? Não é possível que você só veio a esse mundo para reproduzir e morrer. Não! Existe algo que está muito mais além do que nós podemos imaginar ou enxergar. Nós não estamos aqui apenas para uma diversão, embora nós podemos viver assim, mas existe um propósito. Deus te gerou por um propósito. Repita-se comigo: Deus me gerou por um propósito. E qual é esse propósito? Você vai saber agora. O primeiro ponto que eu quero mostrar para você, o propósito que Deus ele tem com a igreja. Eu falei domingo passado, nós nascemos, primeiro propósito, para adoração a Deus. Deus nos criou para adorá-lo. Deus nos criou para glorificar a tua grandeza, a sua criação. O primeiro pensamento que você precisa compreender, que você não nasceu para o mundo lá fora. Eu falava aqui semana passada de uma criança. Você já reparou um bebezinho? Pega um bebezinho. Temos aqui bebezinhos aqui na igreja. Você já percebeu que um bebê é puro? É doce. Uma criança que você vê a humildade, a ingenuidade, não tem malícia, não tem maldade. Nós temos o cuidado com a criança para ela não cair. Não é assim que o pai e a mãe faz? Blinda a criança de cuidados para ela não se machucar. Essa criança ela começa a desenvolver, a crescer. Aí o pai vai lá, criança com 5, 6 anos, dá uma palmadinha na bunda da criança. Não pode fazer isso, a criança chora. Aí ela fica ali emburradinha. Daqui a pouco ela vem, abraça o pai, abraça a mãe. Ué, você acabou de dar uma palmada na criança e ela já vem correndo, te abraçando. Aí você vira assim: ué, você não acabou de apanhar? A criança, ela não tem maldade. Ela não guarda rancor. O coração dela é perdoador. Ela é inocente, é doce. Entenda isso. Olha como é que nós fomos criados. Toda criança foi criada assim. No amor, no carinho, no cuidado. É lógico que em alguns casos existem famílias que a criança é agredida. Nós vemos muito isso. Só que a criança ainda continua sendo o quê? Inocente. Ela não vê maldade. Só que quando ela ganha certa idade e ela começa a entender, ali agora começa a formação do quê? Do caráter. É aqui que está o X da questão. É aqui que nós começamos a desviar, como igreja, do propósito de Deus. Porque nós começamos a enxergar pessoas a qual nós vamos o quê? Nos espelhar. Normalmente o pai, aliás, os filhos espelham nos pais, na mãe. O primeiro contato, a primeira fala. Um dia a minha filha falou assim comigo: papai, criança, pai, se eu sou filho de vocês,
e eu nascer nos Estados Unidos, eu vou falar inglês e não português, porque eu nasci nos Estados Unidos? Achei interessante a pergunta dela. Eu falei, não, filha, você vai falar português. Ela falou assim, mas eu não nasci nos Estados Unidos? Por que eu não vou falar inglês? Eu falei, calma, o primeiro contato que você vai ter é comigo e com a sua mãe. E pelo fato de nós falarmos português, você vai falar português. Agora, quando você for para a escola, você vai aprender o quê? O inglês. Ou seja, você vai ser bilíngue. Você vai falar tanto português, que foi o primeiro idioma que você ouviu dentro de casa, e como o inglês, que você vai aprender na escola. Aí ela, entendi. Então não tem nada. Imagina se você nascesse lá e falasse japonês. Não. Então, são os contatos que você tem. Eu dei esse exemplo aqui para você entender. Se a criança ela tem contato com aquilo que é bom, ela vai aprender aquilo. Mas se ela tem contato com coisas que são ruins, ela vai aprender aquilo que é ruim. Então a formação do caráter, ele é muito importante para a formação também da igreja, do propósito da igreja. Porque aquilo que Deus criou perfeito, agora começa o quê? Se desvirtuar. Ninguém nasceu fumando. Ninguém nasceu bebendo. Ninguém nasceu usando droga. Ninguém nasceu roubando. Quem compreende isso aqui? Mas como isso aconteceu? Você começou a desviar. A pessoa começou a desviar. Nós começamos a desviar do nosso propósito. E aí formamos um caráter de uma pessoa delinquente, de uma pessoa mentirosa, de uma pessoa trapaceira. É assim que a sociedade ela é. Não é que todo mundo nasce mal, amados. Ninguém nasce mal. A única coisa que nós nascemos é com o pecado. Por quê? O pecado original, que foi lá do jardim. Todo mundo nasce com esse pecado original. Mas a prática do pecado, prática do pecado, somos nós que vamos lidar. Nós temos que vencer todos os dias a prática do pecado. Então, comece a entender. Deus criou o homem e a mulher, o bebezinho, como? Perfeito, ingênuo, sem malícia. Só que com o tempo, nós começamos a desviar. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: Pai, ensina os teus filhos o caminho que ele deve andar, para que quando se tornar o quê? Adultos, não se desvie dele. O segredo está aqui. Deus criou uma igreja sarada. Deus criou uma igreja sadia. Deus criou uma igreja segundo o propósito do seu coração. Só que essa igreja, com um propósito que nasceu, e eu volto a dizer, para que nós, primeiro ponto, nós nascemos? Para adorar o Senhor, para adorar a Deus. Nós desviamos do propósito de Deus e começamos a nos vincular ao propósito deste mundo. Nós começamos a absorver as coisas não mais de Deus, mas começamos a absorver as coisas desse mundo. E agora nós não adoramos mais a Deus. Agora nós não servimos mais a Deus. Nós não crescemos com aquilo que o Senhor colocou no início de tudo. Aquela bondade, aquela questão de ser inocência. A inocência, ela acaba. Então, a igreja, ela perde o seu propósito. É onde que muitos saem do propósito de Deus. Ah, pastor, mas para nascer com um propósito, eu tenho que nascer dentro da igreja? Não. Antes de você foi gerado por Deus, pela sua mãe, Deus te desejou. Deus te escolheu.
Eu falo aqui que antes de você ser gerado, a luta já começou ali dentro dos embriões. Para você virar um embrião, você começou a lutar ali para entrar no ovário, para ovular. A luta já começa ali para você ser gerado. Deus te escolheu, Ele olhou para você e disse: não, é esse, é essa. Em nome do Senhor Jesus, você não nasceu para apenas crescer, reproduzir, morrer. Você nasceu para um propósito muito poderoso, muito grandioso da parte de Deus. Será que você é um fruto do acaso? Tem gente que fala assim: eu nasci para sofrer. Eu já ouvi pessoas falar isso. Eu só nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer. E eu repreendo isso em nome de Jesus da sua vida. Não aceite isso. Você nasceu para ser feliz. Só que infelizmente algumas coisas se desviaram. Então Deus, Ele nos chamou para adorá-lo. A igreja existe para glorificar ao Senhor. Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Segundo ponto, você nasceu para adorar. O segundo, você nasceu para anunciar as boas novas, ou seja, pregar o evangelho. Lembra do que Jesus ele diz? Ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Nós nascemos para anunciar as boas novas. Nós fomos chamados para espalhar boas novas nesse mundo, para as almas se render. Às vezes nós somos pegos, quando nós saímos do propósito de Deus, nós somos pegos falando de vários assuntos. Não que você não possa falar de alguns, mas observa bem, a gente fala de futebol, a gente fala de casamento, a gente fala de trabalho, fala de dinheiro, fala de casamento, fala de vários assuntos. Mas quando é para a gente falar de Deus, já reparou que é difícil? É difícil você falar de Deus, de Jesus para alguém. Você já conhece a pessoa há muitos anos. Ela sabe que você é cristão, que você é crente. Você convive com ela, mas você nunca falou de Jesus para ela. Dentro de casa, a mulher fala de tudo com o marido, mas nunca falou de Jesus para ele. Nunca leu um salmo para o marido. Mas cobra o marido. Troca a lâmpada. Você tem que dar o dinheiro esse mês para pagar a fatura do cartão. Olha, a conta de água e energia tá vencendo. Mas você nunca chegou no seu marido e falou assim: amor, senta aqui, deixa eu falar um pouco de Jesus para você. Aí mora junto quantos anos? 40, 50, 30 anos. Nunca falou de Jesus. Na empresa, nunca falou de Jesus. Conversa de tudo quanto é assunto. Poxa, o Vasco foi rebaixado. Poxa vida, o Fluminense perdeu. Nossa. O Flamengo ganhou. Tem gente aí, ó. Não, vamos falar do próximo campeonato. Ou vamos falar de eleição, agora é política, né? Vamos falar. Mas não para falar de Jesus. Por quê? Porque nós falamos de tudo e não falamos do id. Porque este mundo quer desviar a igreja do seu propósito, que é anunciar o id, o evangelho, que não é permitir você adorar o Senhor. Observe que o próprio Deus, ele falava no Antigo Testamento que ele não divide a glória dele com ninguém. Observe o tanto de ídolos que existe no mundo, querendo dividir a glória de Deus.
Amado, a glória é do Senhor, é para o Senhor, pertence a Ele e para Ele e por Ele foram feitas as coisas para a glória dEle. Mas muitas pessoas querem desviar a glória que é de Deus para ela. Muitos cantores famosos, artistas, querem pegar a glória que é de Deus e desviar para Ele. Ele quer ser o centro. Ele quer que as pessoas adorem a Ele. E por que o mundo cria esses ídolos? Para que a glória de Deus seja desviada. Por que o mundo cria outras religiões? Para que o Evangelho de Cristo não seja anunciado. Outro tipo de Evangelho seja anunciado. Que Evangelho quer dizer boas novas. Eles querem falar de outros ídolos, de outros deuses, mas quer tirar Jesus de cena. Ou seja, existe um motivo. Igreja com propósito. Repita mais uma vez comigo. Eu nasci com um propósito. Terceiro ponto que eu falei semana passada. Você nasceu para ser discípulo. Discípulo de quem? De Jesus. Jesus, Paulo vai dizer melhor: sejais imitadores de Cristo, como eu sou. Hoje nós vemos, está na moda, a modinha de influenciador. Não existia isso. Qual é o propósito de um influenciador? Influenciar outras pessoas. Aí você olha os influenciadores. Só gente que influencia para coisa ruim. É lógico que tem uns que influenciam para coisas boas. Mas a maior parte dos influenciadores influenciam a juventude, os homens, as mulheres. E amados, tome cuidado com isso. O nosso maior influenciador tem que ser Cristo. Você não entendeu? O nosso maior influenciador tem que ser Jesus Cristo. É nele a quem você deve se espelhar. O seu influenciador tem que ser Jesus. Porque ele tem caráter. Ele deu exemplo. Ele mostrou. Mas não. Hoje as pessoas estão se fazendo discípulos de influenciadores. Ah, quem é influenciador? Eu não vou falar nome aqui, senão eu vou ser processado. Está sendo filmado? A mulher não sabe nem trocar a fralda da criança. Quem troca é a babá. Ah, é a minha diva. Está repreendido. O camarada não é bom pai, não é bom marido. Ah, mas porque consegue algum dinheiro, tem um carrão. Seja minha referência. E o que as pessoas estão fazendo? Estão se tornando discípulos dessas pessoas. Estão seguindo como se fossem zumbis essas pessoas, sendo discípulo. Deus não te chamou com propósito para você ser discípulo de qualquer pessoa. Deus não te chamou com propósito, porque que você tem que ser o influenciador e não ser influenciado por outros. Você foi chamado para influenciar outras pessoas para o Evangelho de Cristo. Entenda, para isso que você nasceu, igreja. Para influenciar pessoas até Jesus, e não para ser influenciado de outras pessoas, para desviar, para se afastar de Jesus. Você não percebeu isso?
O mundo trabalha em cima disso, da glória de Deus, do Evangelho de Cristo e daquilo que Ele te chamou para servir, para ser discípulo. E discípulo é o quê? Aluno. Discípulo é ser aluno. E eu te pergunto, você está sendo aluno de quem? Quem você está sendo influenciado? Por quem você está sendo influenciado? Eu deixo essa pergunta para você responder, para você mesmo. Deus não nos chamou para ser influenciado. Deus nos chamou para ser influenciadores. Nós que temos que influenciar as pessoas a Cristo. Nós que temos que influenciar as pessoas para o Evangelho. Diga glória a Deus. Agora nós vamos para o quarto ponto. Para que propósito a igreja veio? Em Efésios capítulo de número 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4. E versículo 12. Coloca o versículo 11. Ele mesmo deu uns para o quê? Apóstolos. E outros para o quê? Profetas. E outros para o quê? Evangelistas. E outros para pastores e doutores. Olha o que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou, olha aqui. Para quê? Ele chama, Ele deu, Ele mesmo deu. Querendo aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja. Os separados. Aqueles que foram chamados. Porque não foi você que escolheu o Senhor. Jesus, Ele diz, lá em João 15, eu escolhi a vós, para que deis frutos, a fim de que esse fruto permaneça. Entenda que o Senhor te chamou para ser um discipulador, para ser um mestre, para ser um pastor, para ser um obreiro, para ser a igreja. E Ele te chamou para o aperfeiçoamento, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós, igreja. O aperfeiçoamento, o conhecimento, não é para você usar no mundo. Eu não estou dizendo que você não vai usar no teu trabalho, não é isso. Mas estou dizendo, você é a mesma coisa. Deus te deu o dom. Eu sou pastor, eu sou ministro, eu sou músico, eu canto. Deus não me deu isso para mim usar no mundo. Eu vou ser um cantor lá no mundo, secular. Deus não me chamou para isso. No passado eu até tentei. Mas quando eu vi o meu propósito, eu abandonei tudo, as propostas, porque eu tive propostas para estar no mundo, mas eu rejeitei todas elas para estar aqui na presença do Senhor. Porque o Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para isso você nasceu, para isso você foi chamado, para influenciar almas, vidas. Quem compreende isso aqui, diga glória a Deus. Mas nós entendemos então que a igreja, nesse primeiro tópico, ela foi chamada, vamos recapitular, para a adoração a Deus, para espalhar as boas novas, o ID, o Evangelho. 3, para se tornar discípulo. 4, para se tornar discípulo. 5, para se tornar discípulo. 6, para se tornar discípulo. 7, para se tornar discípulo. 8, para se tornar discípulo. 9, para se tornar discípulo. 10, para se tornar discípulo. 11, para se tornar discípulo. 12, para se tornar discípulo. 13, para se tornar discípulo. 14, para se tornar discípulo. 15, para se tornar discípulo. 16, para se tornar discípulo. 17, para se tornar discípulo. 18, para se tornar discípulo. 19, para se tornar discípulo. 20, para se tornar discípulo. 21, para se tornar discípulo. 22, para se tornar discípulo. 23, para se tornar discípulo. 24, para se tornar discípulo. 25, para se tornar discípulo. 26, para se tornar discípulo. 27, para se tornar discípulo. 28, para se tornar discípulo. 29, para se tornar discípulo. 30, para se tornar discípulo. 31, para se tornar discípulo.
e o influenciador. E quarto, que eu falei aqui, para edificação dos santos. Ou seja, o seu chamado para edificação, para aperfeiçoamento. O Senhor te chamou para isso. Você crescer cada dia mais. Só que as pessoas começam a usar esses atributos que Deus deu no mundo lá fora. Só que eu vou mostrar para você quais as dificuldades nesses últimos dias que justamente a igreja tem tido. Quais são as dificuldades da igreja nesses últimos dias para usar tudo isso que o Senhor nos chamou como igreja? A adoração, o evangelho, espalhar as boas novas, para ser discípulo, influenciador e para se santificar, para crescer, evoluir. Por que nós estamos tendo dificuldade? Pastor, é difícil. Não é fácil estar na igreja. Não é fácil cumprir o chamado, a missão de igreja. Amados, eu vou te revelar uma coisa aqui, que você vai falar assim: pastor, eu não sabia. Bom, mas você sempre soube. Eu só vou te refrescar, vou revelar, refrescando a tua memória. É muito difícil ser cristão. É muito difícil ser o quê? Crente. Pastor. Tem dia que me dá vontade de soltar o cabelo e falar assim: ah, hoje vou girar a baiana aqui. Tem dia, pastor, que dá vontade de falar umas verdades. Tem gente que está assim: é verdade, Senhor, é verdade, Senhor. Mas você faz o quê? Eu não posso. Eu tenho que ser vigilante. Meu Deus, oh meu Deus, que sofrimento é ser crente. Se fosse no passado, eu já estava girando a baiana, eu já estava jogando tudo no chão. Eu já estava com o pé no pescoço dele. A esposa. Mas não. Deixa eu respirar 10. Deixa eu contar de 1 até 10. Se é que conta, né? Ser cristão é difícil. E com essa dificuldade, que é matar o velho homem, ainda nós temos que lidar com o problema da onde? Do mundo. Pastor, isso tudo me consome. Mas o que a Bíblia nos adverte nesse tempo que viria? O que a palavra do Senhor nos orienta, nos instrui? Para a gente não perder o foco do propósito, ou seja, da igreja com propósito. Pastor, eu como igreja, eu não quero perder o meu juízo. Como que eu posso me manter sereno na minha sã mentalidade e consciência, para mim não surtar? Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 24, verso 12. Volta aí o Mateus 24, 12. Olha o que diz aqui. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse tem sido um dos maiores desafios da igreja. Jesus, ele falou dos 2 grandes mandamentos. O primeiro grande mandamento: amar o Senhor teu Deus acima de todas. E o segundo é semelhante ao primeiro mandamento, que é amar o teu próximo como a ti
E quando eu falo amar o próximo, eu não estou falando amar esposa, filho, não. O próximo é uma pessoa que precisa de ser amada, precisa de amor, e você fala assim, meu Deus, como eu amo essa pessoa. É amar aquele teu patrão. É amar aquela vizinha, aquele vizinho. É amar aquele colega de trabalho que te faz mal. Porque amar o filho é fácil, amar a esposa é fácil, o marido é fácil. Não. Como é poder administrar nesses últimos dias, como igreja, com propósito, amar? Pastor, está sendo difícil eu amar o meu marido. Está sendo difícil eu amar a minha esposa, os meus filhos. Está difícil, tem horas que eu perco a paciência, o controle. Agora imagina amar quem está mais distante de mim. É difícil. Amar o meu patrão, o meu chefe? Não. Eu amo qualquer coisa, mas de menos o meu chefe. Meu chefe não. Meu vizinho, não. Mas a palavra está dizendo que por se multiplicar o quê? Iniquidade. E sabe o que é iniquidade? Às vezes as pessoas elas não sabem diferenciar pecado e iniquidade. O pecado é algo que vem, que quer apossar de você. Ele entra, você comete ele. Só que a partir do momento que aquele pecado, ele não é radicado, ele não é arrancado, ele não é perdoado, arrependido, seja o que for, ele começa a morar ali. E aquele pecado ele vai crescendo, desenvolvendo. Aquela pessoa que antes que pecava chorava, pedia perdão, agora ela não chora mais, ela não pede mais perdão. Ela começa a conviver com aquele pecado como se fosse o seu pet, o seu bichinho de estimação. Ela começa a alimentar aquele pecado e vai dando comidinha para ele. E vai falando assim, esse pecadinho aqui, eu não vou abandonar ele, vou viver com ele pro resto da vida. Esse pecadinho agora virou o bichinho de estimação daquela pessoa. Ela não abre mão dele, desse pecado. E esse pecadinho, ele desenvolve e vira o quê? Iniquidade. Se tornou algo o quê? Comum. Aquilo que antigamente você chorava para não fazer, para não cometer, agora você fala assim, não, deixa ele aqui, eu uso ele quando de vez em quando esse pecado aqui. Ele virou seu amiguinho. Você dorme com ele, toma banho com ele, trabalha com ele, vive com ele, alimenta ele. Ele virou o seu bichinho de estimação. Aí esse bichinho de estimação que você arrependia e chorava quando cometia, agora virou seu amiguinho, se tornou iniquidade. E por se multiplicar esse sentimento de iniquidade, o amor começa o quê? Se esfriar. A iniquidade ela vai dominando o nosso coração. E aquilo que era pecado, que o Espírito Santo ele mandava você mandar embora da sua vida, agora você dá a mão e fala, é meu. Não, esse pecadinho aqui eu não abro mão. É meu amigo. Quando eu estou triste, eu vou nele. Iniquidade. Essa iniquidade que te faz se afastar de Deus. Essa iniquidade que afasta você do teu propósito como igreja. Quem está compreendendo isso aqui? É aquilo que você vive alimentando, que você não abre mão. Você diz, não, mas é um pecadinho. Mas aquilo ali te faz um mal, um estrago que você não tem ideia. Em nome do Senhor Jesus, nessa manhã,
se liberta da iniquidade. Pastor, mas me faz tão bem. Não está te fazendo não. Ela finge que te faz bem, mas na verdade ela está te destruindo. Ela está te afastando do amor de Deus. Ela está te afastando do amor do próximo. Você não percebe que quando essa iniquidade ela é gerada em você como igreja, ela te traz o quê? Esfriamento. Você não ora, você não jejua. Por quê? Porque você fala assim: ah, mas para que eu vou jejuar e orar? Eu não abandonei aquilo ainda. Você não consegue. Você não consegue ir à igreja. Ah, eu vou ir na igreja, eu estou todo errado. E aquilo ali vai te esfriando. E nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. É por isso que as pessoas são difíceis para perdoar, para amar, para liberar perdão. Eu falava aqui que o mais prejudicado de tudo isso, de não liberar perdão, sabe quem é? Você mesmo. Eu mesmo. Se eu não libero perdão, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Eu vi uma ilustração muito interessante, que falava de uma serpente e de um serrote. Uma serrote. E essa serpente, ela passou por cima do serrote, e o dente do serrote furou a serpente. Aí a serpente falou assim: você me machucou? Você não viu o que você fez com esse seu dente? Ah, mas eu vou me vingar. E ela vai e morde o serrote. Quando ela abocanhou o serrote para apontar os dentes, o serrote machucou a boca da serpente. E ela gritou e disse: ah, serrote, de novo você me machucou? Ah, mas dessa vez eu vou enrolar em você e vou começar a te apertar até quebrar você todinho. Aí a serpente enrolou em volta do serrote e começou a apertar ele, a apertar. E quanto mais ela apertava, mais ela se furava. E ela disse: ah, você não parou de me furar? Ah, eu vou te apertar mais ainda, até você quebrar. E ela apertava, e ela dizia: você continua ainda me furando com seus dentes? Ah, eu vou te apertar agora mais forte. Quando ela apertou mais forte, ela se espedaçou em vários pedaços. Moral da história: o mal que você faz só prejudica você mesmo. O serrote não fez nada. Foi a serpente que fez isso o tempo. Ela passou em cima do serrote, se machucou. Ela foi morder o serrote, se machucou de novo. Ela foi apertar o serrote e morreu. Quando nós temos iniquidade, e nós como igreja com propósito, nós temos que perdoar. Que quando você perdoa, você está liberando perdão, aleluia. Você está tirando o pecado da sua vida, você está tirando o pecado do teu coração. Mas quando você não perdoa, você só está guardando, e por se multiplicar a iniquidade, o seu amor começa a esfriar. Você para de amar as pessoas, você se torna uma pessoa fria, calculista, não perdoa. Por quê? Porque a iniquidade dominou você. E amado, você foi chamado como uma igreja com propósito. Uma vez Pedro disse assim: mestre, quantas vezes que eu tenho que perdoar? E Pedro disse assim: 7 vezes. Jesus, digo não, Pedro, 7 vezes não, 7 vezes 7. Ou seja, 49. Então quer dizer que se alguém pisar no teu pé 49 vezes, 49 vezes você tem que perdoar. Ah, mas se pisar 50, aí eu posso soltar o braço? Não.
continuar perdoando. Mas é difícil. Eu volto a dizer, quem disse que seria fácil ser o quê? Crente. Igreja. Não é fácil. Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Perdoa, amado. É melhor perdoar do que você guardar isso com você. Tem pessoas que ela está igual aqueles arquivos, sabe aqueles arquivos velhos, né? Aqueles arquivos grandes, o HD. Gente, é muito arquivo, é gaveta atrás de gaveta. Vai abrindo, cada arquivo daquele tem um pecado. Chegar uma hora que não tem mais aonde colocar nada. Crente arquivo, cheio de problemas. Só abrir a gaveta, cheio de problemas. Segundo ponto das dificuldades que a igreja vive nesses últimos dias: o mundanismo dentro da igreja. Repita assim: nós somos a igreja. E quando eu falo mundanismo, eu não estou dizendo de acessórios ou roupa. Até porque quem nos convence de roupa, de acessório é o Espírito Santo. Eu não aguento aquelas igrejas, denominações que falam: ah, mas você não pode isso, não pode aquilo. Você não pode. Gente, quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Como você deve se vestir, como você deve falar, é o Espírito Santo. Aí a pessoa fica: ah, mas não sei o quê. Uma vez chegaram para mim e falaram assim: pastor, olha o que falaram. E aí, Deus fala muito com o senhor mesmo com a barba? Eu falei: como assim? Como se a barba tivesse vida, né? Assim. Ah, não, é porque na minha igreja lá o pastor não pode ter barba não, para pregar. Eu falei: o que tem a ver a barba? Então Jesus não ia pregar em lugar nenhum. Cabeludo, barbudo. É igual a história do paletó, né? Todo mundo conhece essa história. Eu gosto de contar ela sempre. Todo mundo já conhece, mas eu gosto de contar. Chamou o pastor para pregar. Aí o pastor: opa, trouxe paletó não? Não. Ô irmão, então fica aí. Quando você estiver com paletó, eu te dou uma nova oportunidade. Aí o pastor foi com paletó. Ô, você veio com paletó hoje? Vem, brincando, né? Ah, hoje você está de paletó, né, pastor? Então vem aqui pregar. Aí o pastor tirou o paletó, colocou no pedestal e falou: gente, hoje não sou eu que vou pregar. Quem vai pregar hoje é o paletó. Paletó, dá glória a Deus aí, paletó. Paletó, fala em mistérios aí, paletó. É engraçado, o paletó não falou nada. Por quê? Então as pessoas pensam que o mundanismo é só mudar de roupa, botar uma Bíblia aqui debaixo do braço, botar um saião, as mulheres, um sapatinho, né? Como é o nome do sapato? Crocs, sapatinho. O homem botar uma gravata, um terno marrom, uma gravata vermelha, fazer a barba, cortar o cabelo. Sou varão de guerra. Não. Mundanismo, amado, não é a vestimenta. Mundanismo é as nossas condutas. Porque uma pessoa mundana, ela pode vestir paletó, ela pode colocar gravata, ela pode colocar um saião. Mas e o nosso íntimo, o interior? E a nossa conduta? O que o mundanismo aqui que eu estou falando é acerca das nossas atitudes. As nossas atitudes são condizentes com a do mundo. São parecidas, são até piores. Tem gente que está na estrutura da igreja, mas está vivendo uma vida dupla, sem arrependimento. Uma vida onde que ela faz tudo. Ah, não é pecado. Ela se prostitui,
vê pornografia, ela bebe, usa droga, fuma, e acha que tudo está normal, que Deus não está vendo. Deus vê. Trazer o mundanismo para a igreja é você viver uma vida de duplicidade, é ser uma pessoa que vive uma vida dupla. Na igreja você é uma pessoa, lá no mundo lá fora você é outra. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito. Eu não estou dizendo que você é perfeito. Nós estamos falando aqui que nós precisamos fugir da aparência do mal, abandonar o pecado, dizer assim: eu não posso mais viver isso. Quem está entendendo isso aqui? Porque todo dia o pecado vai bater na nossa porta mesmo. Todo dia a pornografia vai bater lá, a prostituição, as drogas, a bebida. Você acha que nós estamos isentos dessas coisas? Não. Pelo contrário, Satanás ele vai apresentar essas propostas todos os dias, mexer naquilo que é dos outros, fraudar. Todo dia essas propostas vêm. Só que nós, como igreja com propósito, nós precisamos fugir da aparência do mal. Quem compreende isso? Que diga amém. Mundanismo é isso, amado. Ah, mas eu estou usando uma roupa assim. Quem dera se fosse só a roupa. Às vezes tem a pessoa que ela bota roupa. Quem vê ela fala: opa, isso aí é homem de Deus, isso aí é mulher de Deus. Mas só Deus sabe o que é dentro de casa, fora da igreja aqui, do templo. É verdade ou não é? Esses dias eu estava ouvindo na rádio. Eu falei: não, peraí, deixa eu ver. Uma mulher casada com um pastor há 45 anos. Ela mandou lá para a rádio falando assim: e quando a pessoa é casada com um pastor e ele não concorda com isso, com isso, com isso, com isso? Aí o pessoal lá que estava lá no debate falando assim: não, mas isso aí está errado. Olha aí, 45 anos casada com um pastor e vive tudo isso dentro de casa, não aceita nisso, não aceita aquilo. O que adianta? O que adianta eu ser pastor, pregar aqui bonito e ser um carrasco com os meus filhos, ser um carrasco com a minha esposa, bater na esposa, maltratar os filhos, maltratar a esposa, a vizinhança, roubar, dar mau testemunho? Nós temos que ter boa conduta. Ah, pastor, mas não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Jesus deixou claro, eu volto e torno a dizer: no mundo tereis aflições, tenha ânimo. Vou para a parte final agora. Falsos ensinos. Em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e versículo 3. Quais são os desafios da igreja nesses últimos dias? Os ensinos. Olha o que Timóteo fala: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão. O que são comichões? É algo que agrava, que tampa os ouvidos, sujeira. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências são desejos desenfreados. São pessoas que desejam coisas que não podem, que são ilícitas. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando o quê? As fábulas. O que são fábulas? Contos, histórias criadas. Hoje, infelizmente, as pessoas que estão dentro da igreja, elas querem deixar de ouvir o evangelho puro, verdadeiro, genuíno, para estar ouvindo história, balela, contos. Infelizmente a igreja virou isso, amados.
A igreja virou um ponto de encontro. O templo, um lugar de entretenimento. Ah, eu só vou lá na igreja se tiver cantor. Ah, eu só vou lá na igreja se tiver um pregador de fora. Ninguém nem sabe como é que está a vida daquele